Alterações no corpo de uma criança pode fazer parte do crescimento ou até mesmo de alguma arte que ela fez. Mas quando é algo extremamente anormal, é preciso buscar ajuda para evitar danos irreparáveis. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Você Bem Melhor de hoje. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e juntos vamos conhecer uma história surpreendente de uma anormalidade que foi percebida na infância, mas sumiu e que veio mostrar a cara só quando estava ali, escondidinha na idade adulta. Mas antes de receber a nossa convidada, eu quero saber com você se você está com o celular na mão, Instagram aberto, então coloca lá @dr.rodrigogurgel, que vai aparecer todos os nossos programas, todo mundo que passou por aqui, todas as nossas histórias. Coloca lá o seu comentário, eu quero saber quem é você, quero saber se você tem alguma história para contar, conhece alguém que tem alguma história, ou então o que você quer assistir aqui no nosso programa. E nós temos mensagens. Se você mandar mensagem, a gente vai ler aqui também a mensagem da Rosália Pereira. Boa tarde, doutor. Eu moro em Cacoal, Rondônia. Nossa, Rondônia. E te acompanho todos os sábados e assisto todas as reprises dos programas. E se perco, eu vou lá no YouTube e assisto. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Pois é, Rosália, obrigado. O nosso programa ele é repetido, às vezes, lá no YouTube, em alguns momentos específicos. Ou, se você não assistiu, pode ir lá no YouTube também, @TV Aparecida, tem todos os nossos programas. E agora, para a gente começar a conversar sobre o problema solucionado da tarde de hoje, eu convido aqui a Samantha Nobre, que é psicóloga hospitalar. Samantha, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente dividindo a sua história de superação, de dificuldades, tá? E de muita fé, né? Porque para chegar onde chegou com algo muito escondido, né, eu imagino o equilíbrio. E ainda bem que você é psicóloga, né? Que você já traz um pouquinho disso pra gente. Samantha, vamos lá, pode sentar, o sofazinho é seu. Vou sentar aqui do lado. Vamos lá, Samantha. Vamos começar como começa toda a história, né? Como é que tudo começou, quando começou? A minha história começa quando eu tinha 4 anos de idade. Os meus pais relatam que eu tive um inchaço no pescoço. Eu moro em Mogi Guaçu, né? E na época, eles acreditavam que era uma cachumba. Porém, a dor não passava e o inchaço não passava. E aí, os médicos pediram que os meus pais se dirigissem a uma cidade maior, Campinas, que era referência, e que me levassem na Unicamp, para que eles pudessem descobrir o que eu tinha, porque na minha cidade eles não Você tinham se recorda disso, apesar de ter 4 anos? Não, eu tenho alguns flashes de memória no hospital. Eu lembro que as enfermeiras, os médicos, eu acredito que eles me levassem em laboratório, alguma coisinha assim. Então eu tenho alguns flashes de memória, mas bem pouco. Sim. E aí, como é que desenrolou isso? Na verdade, eu fiquei internada 30 dias na Unicamp. Sei. Por volta de 1992. E sem diagnóstico. Os meus pais relatam que, na época, eles falavam para os meus pais se prepararem, que eu ia morrer. Nossa, que eles não sabiam, assim... Como não sabia, então você ia morrer. Que era algo muito grave. Sim, e o recurso menor também, você está falando aí por 92, né? Já tinha um avanço, mas não um avanço como a gente tem hoje, né? O meu pai fala que as primeiras ressonâncias, os primeiros exames de imagem, foi nessa época que a Unicamp recebeu. E os meus pais contam que, eles brincam, né? Que eu provavelmente fui uma das primeiras pessoas a usar esses recursos de imagem. Não sei, né, se realmente isso ocorreu, mas é o que eles recordam. E aí, como é que aconteceu isso? Você tinha aquela nodulação, aquele inchaço, foi para a Unicamp, e aí? E aí eu fiquei lá 30 dias internada, tomei diversos antibióticos e foi regredindo. E aí eles me deram alta, mas sem diagnóstico. Sem saber o que era. Deu um medicamento, resolveu e pronto, vai para casa. Aí eu fiquei 1 ano e meio voltando lá algumas vezes para um acompanhamento, mas não houve um fechamento de diagnóstico e depois de 1 ano e meio eles me deram alta. Caramba! Casa, vida normal. Vida normal. Durante a sua vida, sentiu alguma coisa, apareceu alguma coisa, era propício a muitas infecções? Nada, vida normal. Nada, vida normal. Eu não tive nenhuma repercussão. Seus pais, eles nunca relataram pra você como é que eles se sentiram quando você saiu? O que eles queriam era você bem, né? Sim. E eles já tinham. Mas eles não relatam como é que foi depois que eles receberam o diagnóstico, não receberam nenhum diagnóstico, tiveram que te levar pra casa? Eu percebo que os meus pais ficaram um pouco em negação. Né? Eu acho que o medo que eles tiveram de me perder foi tão grande que
assim, quando os médicos falaram, ai, tá tudo bem, então assim, ótimo, vamos esquecer isso. Perfeito, vira essa página, tá tudo e certo, vida normal. Só que qualquer dorzinha que eu tinha, eu percebia que havia um desespero neles, assim. Entendi. Eles ficavam muito desesperados de, ai, meu Deus, você tá com dor, o que tá acontecendo? E aí, passou a vida, em que momento tudo volta a mudar outra vez? Aí o ano passado, em março, né, 2024, em março de 2024, eu comecei a ter uma vermelhidão no pescoço. E eu comecei a perceber que o meu pescoço estava inchado. Porém, quando eu comentava com algum colega de trabalho, ou mesmo com o meu marido, as pessoas falavam assim pra mim, não tem nada, é impressão sua. Gente, 32 anos depois... E aí, como é que... E aí, invalidando a sua dor, né? E assim... Você é jovem, e você tá relacionava ao que aconteceu? Porque... Sim. Porque quando eu relatei para os meus pais que eu tava com vermelhidão e tava percebendo o inchaço, os meus pais na hora falaram, eu acho que é o que você teve com 4 anos de idade. Caramba! Imagina o looping que isso deu na cabeça deles, né? Todo esse retorno emocional. Mas eu queria ressaltar uma coisa que eu acho muito importante para você, que você falou aqui pra gente, que o pessoal de casa tem que entender. Quando você tem alguém do seu lado que relata alguma coisa, mesmo como aconteceu com a Samantha, mesmo que o problema fosse assim, um trauma de 1992, ele não tem que ser anulado. Ninguém tem que desmerecer. Se fosse um trauma, ok, acolha, não é isso? Sim. E tenta resolver esse trauma. Mas assim, nunca invalide a dor de quem está do seu lado. Se a pessoa fala que está sentindo alguma coisa, a gente conhece quem está com a gente. E se ela está falando que está sentindo alguma coisa, ajuda ela, dá a mão, investiga, porque aquilo pode não ser nada tão grave, mas pode ser algo muito grave, algo que possa estar aparecendo novamente. Então, não tem essa de, é novo, é criança. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui. Crianças morrem. Adolescentes morrem e morrem de doença. E às vezes, é criança. Porque a pior coisa que existe no mundo é aquela coisa assim, é o e eu. Você está falando para alguém, né? Ela é muito jovem, essa Samantha. E eu que tenho a dor assim assada? Aí você invalida a pessoa. Você invalida a dor dela, o sofrimento dela. Então, assim... Pare de invalidar porque é jovem, ou pare de invalidar porque você quer ser o centro das atenções e fica querendo dizer que você é mais doente do que os outros, ou que as suas dores são maiores, ou que você é mais forte e consegue aguentar muito mais. Então, assim, a representatividade de pessoas jovens com dores, ela tem que existir. E é uma questão de respeito, porque o que adianta você ser mais velho e se sentir no direito de ter dor e desrespeitar as pessoas, não sendo exemplo? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu não estou dizendo na intensidade que foi feito, não estou dizendo que foi feita essa intensidade. É só um alerta para que as pessoas de casa parem com isso. Sem dúvida. A gente tem aqui pessoas jovens que vieram aqui com problemas, mas é muito novinho. E não é, tem dor, pode ser um câncer, pode ser alguma coisa, né? E aí, no seu caso, todo mundo, não... E aí, como é que você seguiu? No meu caso, era algo muito importante. Sim. E como é que você seguiu com isso? Assim... Eu continuei trabalhando, só que a dor, ela foi tão grande que chegou num momento que, assim, eu fui pro hospital, né? Na verdade, a minha dor começou numa terça-feira, um vermelhidão e muita dor para engolir, né? E eu percebi já um aumento do pescoço, era muito sutil, mas eu percebia que existia um aumento. E aí, na sexta-feira, a minha dor era tão grande, né? Eu tinha uma sensação de estar engolindo caco de vidro. Nossa. Né? Era uma Caramba. dor muito forte. E aí, na hora eu pensei, né? Eu vou procurar novamente a Unicamp, porque como provavelmente é o mesmo quadro da minha infância... Tem prontuário lá, minha história Tem o prontuário lá, minha história tá lá, eles vão ter que levantar e vão descobrir o que eu tenho. E aí eu fui pro pronto-socorro da Unicamp, fui rapidamente atendida. E quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico falou para mim, nós não sabemos o que você tem, nós acreditamos que pode ser um câncer e você está internada. E te internaram na hora? E aí me internaram na hora. A gente vai saber dessa internação daqui a pouquinho, tá legal? Gente, você de casa, tá aí com a gente, abre lá, Instagram, @dr.rodrigogurgel. Eu quero saber da sua história, eu quero saber da sua opinião, eu quero a sua presença. A gente lê, tá? Tudo que vocês mandam pra gente, tá bom? Não sai daí não, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já.
Estamos de volta com Você Bem Melhor e hoje nós estamos acompanhando a história da Samantha. Samantha que lá aos 4 anos de idade apareceu assim um volumezinho no pescoço, os pais levaram para saber o que era, ela chegou a parar na Unicamp, ninguém descobria e falaram inclusive para a família dela que ela não teria cura, deixaram os pais bem apreensivos com isso. Mas com a medicação tudo começou a regredir, sumiu e ela foi embora para casa sem o diagnóstico. 32 anos depois, um caroço no pescoço. E para ajudar a gente a descobrir o que ela tinha e poder falar para vocês de casa mais sobre o assunto, eu recebo aqui o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Celso Miller Bandeira. Celso, obrigado pela presença, prazer meu, uma satisfação enorme ter o senhor aqui. Fala com o pessoal de casa, onde a gente te encontra, se tem rede social, hospital, consultório, onde é que a gente pode te encontrar, só falar com o pessoal ali. Eu sou de São José dos Campos, Perfeito. Sou médico cirurgião de cabeça e pescoço. Tenho uma rede social, mas não sou muito atuante. Exatamente, muito atuante. Mas se quiser me localizar pelo meu nome. Maravilha, então. Celso, vamos aqui com a gente. Senta aqui pertinho da Samantha. Olá, Samantha. Vamos lá. E aí agora a gente vai desvendar vamos lá, olha, o diagnóstico rapidinho, fístula do 4º arco braquial. Caramba, a gente já vai continuar. Fala para mim e para o pessoal de casa esse nome grandão. Explica pra gente o que é a fístula do 4º arco braquial. Branquial, desculpa, eu que li errado. Vamos lá. Então, fístula, as anomalias congênitas, de uma maneira geral, são doenças genéticas que se manifestam principalmente no período neonatal, né, nas primeiras semanas pós-parto, e normalmente aparece algum tipo de alteração na região de cabeça e pescoço, às vezes alguma formação cística, às vezes alguma presença de um orifício fistuloso, às vezes algumas daquelas manchinhas arroxeadas que a gente vê em crianças, entre outras. Certo. E a do 4º arco branquial, especificamente, é uma condição extremamente rara. Certo. Tem poucos casos hoje descritos na literatura, acho que poucas pessoas conhecem a questão. E me surpreendeu um pouco a Samantha ter comentado a respeito dos médicos terem falado, né, que ela iria morrer, né? É porque as doenças congênitas, elas têm um certo grau de letalidade no início, né, da gestação, no início do período em que a criança nasce. Então, sempre remete muito temor. Em relação e já era algo conhecido? Porque a gente está falando de 92, né? Sim. Quando os exames de imagem não eram tão minuciosos, tão profundos. Daria essa sensação mesmo na época? Ou não, já era naquela época algo conhecido que poderia ter sido investigado já com um direcionamento maior? Sim. Olha, as outras malformações do 1º, 2º e 3º arco, eles são bastante comuns. Então, assim, a gente tem cisto tiroglosso, tem cisto branquial, que são formações que a gente tem na lateral do pescoço, na região central. Então, assim, são doenças comuns, esperadas nesse período, né? Sim, em 92 já se conhecia, já era de conhecimento, existem publicações que vêm de décadas, né, passadas, então é descrito esse tipo de anomalia, mas pelo fato de não ser comum, não é todo mundo que domina. Identifica, né? Perfeito. A gente tem umas imagens suas aqui, né, desse novo momento. É bem vermelho ali o local, né, já começa a ficar um pouquinho mais inchado, bem vermelhinho. Você fez uma cirurgia, certo? Quando você voltou ali, Samantha, e começou, né, você retomou foi para a Unicamp, né? E aí, como é que foi esse acolhimento? Como é que isso aconteceu? Eu fui muito bem atendida lá na Unicamp por todos os profissionais, só que eles acreditavam que era um abscesso, né? Então, os médicos não fizeram uma ligação com o quadro que eu tive com 4 anos de idade. Certo. Né? Eles relatavam que eles acreditavam que não tinha relação, né? E aí eles fizeram uma drenagem daquele abscesso e me liberaram, isso em março.
Em outubro, eu voltei a ter novamente o mesmo quadro, só que pior, né? E aí eu realmente tive um abscesso, né? O meu pescoço ficou muito inchado, foi bem grande mesmo, muita dor. E aí eu retornei à Unicamp novamente, só que eles acreditaram que era um abscesso e eles não quiseram dar uma investigação um pouco mais profunda, porque eles acreditavam que era apenas um abscesso. Perfeito. E aí eu acabei procurando um médico fora de lá. E aí, quando eu fui com os exames, o médico falou, né, na consulta ele me disse que ele sabia o que eu tinha, mas que era algo muito raro. Né? E aí ele pediu que eu fizesse uma endoscopia e uma ressonância para realmente confirmar o diagnóstico que ele acreditava que... E ali se confirmou? E ali se confirmou. Tá. E aí ele me disse que era cirúrgico. Perfeito. A pergunta é, por que ela teve lá atrás? Realmente não tem ligação? Ou realmente aquilo sumiu e voltou depois? O que acontece para ter essa... Na verdade, a lesão já está desde o período neonatal. Essas alterações elas começam a acontecer em torno da 12ª semana de vida, dentro lá da barriguinha da mamãe, né? Sim. E a partir daí ela se desenvolve. Certo. Pode apresentar alguma manifestação no período infantil, pode passar o período infantil inteiro e só se manifestar no período adulto. Sim. Mas é possível. Então, assim, eu acho que a ligação que os seus pais fizeram em relação ao episódio nos 4 anos de idade é bem compatível com o probleminha. Maravilha. E aí, quando é que você operou? Como é que foi? A gente viu ali foto. Como é que foi isso? E aí, na mesma semana já foi marcada a cirurgia. E aí eu operei no dia 17 de outubro de 2024. Só que eu não imaginava, né, que eu ia sair de sonda. Essa, na verdade, foi a surpresa. Né? O médico disse que a cirurgia foi um pouco mais extensa do que ele imaginava. Era uma fístula um pouco maior. E eu acabei ficando 25 dias sem comer, sem beber, né? Me alimentando através de sonda. Entendi. E como é que foi isso para você? Foi um período muito difícil. Porque assim, a gente tem a Samantha criança que não lembra, a Samantha adulta que revive uma história e a Samantha que tem que passar por isso tudo, né? E aí eu queria saber já exatamente esse momento, né? Até como uma psicóloga aproveitar e puxar um pouquinho isso teu. E como é que a Samantha... Porque assim, você não tinha, você estava numa zona cinzenta, você não tinha um diagnóstico. Aí quando você tem o diagnóstico, você tem a resolução disso. Nesses 2 momentos, em que momento deu atenção, em que momento deu alívio? Houve um alívio depois do diagnóstico, mas puxa vida, eu estou de sono. Como é que foi isso? Como é que funcionou a sua cabeça nesses 2 momentos? Foi um alívio muito grande ter um diagnóstico, né? Porque eu vivia com a sombra de uma doença que eu não sabia qual era. Né? No entanto, que depois de formada, eu cheguei a levantar meu prontuário na Unicamp, eu tive acesso ao meu prontuário. Ele ainda existe, né? Porque eles guardam. E lá o tempo todo estava interrogado. Então, eu sempre vivi com essa sombra de, olha, o que os meus pais falavam, você teve uma doença e não sabemos o que é. Isso é muito ruim. Né? E eu tinha, né, assim, de alguma forma eu buscava esse entendimento, porque a gente precisa de uma explicação, né? Você viver sem explicação é muito difícil. Só que eu não imaginava a proporção que teria, né? Então, eu imaginei assim, eu vou operar no sábado, sei lá, uma semana eu tô de volta pro meu trabalho, né? E como eu sou psicóloga hospitalar, né? Então eu acompanhei diversos pacientes com sonda, com tráqueo, né? Eu ainda brincava com o meu médico, por favor, doutor, eu só não quero sair de tráqueo. Mas eu não imagino, não sei, assim, eu acho que quando nós estamos no meio da situação, é diferente. Tudo muda. Porque em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu poderia sair de sonda. Eu acho até curioso, né? Como que eu não pensei nisso, sendo que quando eu atendo os meus pacientes, eu preparo eles para esse tipo de cirurgia, né? E eu preparo eles que eles podem sair de sonda, de tráqueo. E naquele momento, eu não imaginei que eu poderia sair de sonda. Quando bate na nossa pele é diferente, né? Diferente. Eu estava conversando com uma paciente minha essa semana, que eu sou cirurgião vascular, e ela estava com trombose, né? E ela falou, mas eu estou muito preocupada. Quando a gente pega as coisas rotineiramente, a coisa fica muito simples, não é aquele bicho de 7 cabeças que está na cabeça de alguém que não tem conhecimento.
E aí eu falei para ela, eu entendo que você tem, porque um dia, depois de muito tempo cuidando de pessoas assim, eu tive uma dor na minha panturrilha e achei que fosse trombose, porque tinha muitas características, era uma contratura muscular, mas... E aí eu me vi naquela situação, falei, meu Deus do céu, e se for uma trombose, caramba? Quando a gente se coloca é igual, ai, puxa vida, o acompanhante do paciente ali fica falando no ouvido, até o dia que você vira acompanhante de uma paciente. E aí você fala, olha só como é que eu tô falando no ouvido da equipe, né? Mas é isso que eu queria saber, porque é muito difícil quando a gente, né, é o se colocar no lugar do outro, mas às vezes a gente não consegue e a gente precisa passar por essa experiência. Sim. Mas que bom, e o tratamento é esse mesmo, é cirúrgico? O tratamento é cirúrgico. Inicialmente, caso não haja nenhuma manifestação clínica realmente, como a formação de uma área hiperemiada, avermelhada, não tenha sinais realmente de infecção, isso pode ser postergado após a primeira infância e pode fazer a cirurgia um pouco mais adiante. Sim, né? Sim. Às vezes acontece do paciente adulto nos procurar já com um quadro como esse de hiperemia, em que você vai fazer todo o processo de investigação, vai chegar a uma conclusão e aí a gente sugere a cirurgia. Por quê? Porque não existe tratamento clínico, Sim. não tem nada que eu possa fazer naquele momento para resolver o problema da fístula. Eu resolvo o problema da infecção, né? Então, a resolução do problema é cirúrgico. Mas caso o paciente não tenha manifestado nenhum quadro infeccioso, a gente deixa a critério dele o momento, né? O momento que ele se sente melhor para poder realizar. Maravilha! A gente vai para o intervalo comercial, não sai daí não, que já a gente volta. Estamos de volta e nesse início de ciclo muita gente busca reorganizar a vida, reencontrar forças e recomeçar com leveza. Aqui no programa, quando nós falamos de cuidado, nós falamos também de oportunidades de renovação. A família dos devotos é um grande exemplo disso. Todos os dias, graças à generosidade desses devotos, o santuário continua acolhendo quem mais precisa e 12 projetos sociais mantêm viva a transformação na vida de tantas pessoas. É bonito receber como gestos simples mudam realidades inteiras. E você pode fazer parte dessa história. Para conhecer e participar dessa missão de tanto cuidado e transformação, ligue para 0300 210 1210 ou acesse a12.com/Família dos Devotos. E o seu gesto continua fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, na vida desse santuário, hoje e sempre. Faz parte desse projeto aí que é maravilhoso. E agora a gente vai continuar aqui com a história da Samantha. Samantha, vamos lá. Passou pela cirurgia, foi embora. Quantos dias aí de recuperação, mais ou menos, que você falou? Olha, eu fiquei mais de um mês afastada do trabalho, né? Porque foram 25 dias de sonda, me alimentando, né? Apenas, tanto Ai, desculpa. Não, ficava tranquila. Foram 25 dias, né, de sonda, me alimentando através dela, tanto água quanto comida. Então foi um período bastante difícil. Certo. Passou, a vida voltou para o trabalho. Como é o acompanhamento? Você ainda acompanha hoje? Eu acompanho. O meu acompanhamento é a cada 3 meses, né? Então a cada 3 meses eu volto para o consultório. O doutor, ele faz um exame, né, que ele coloca uma sonda para observar ali o local. Também preciso fazer fono, né? Então a minha voz está um pouco diferente do que era. E o acompanhamento é esse. E a Samantha de hoje? A Samantha já era empática, mas eu me tornei uma pessoa mais empática. Certo. Né? Como você disse, eu já escutei de muitos profissionais que quando você passa a alimentação na sonda, o paciente ele não sente nada. E eu sentia. Né? Eu sentia todo o trajeto da água descendo e todos os enfermeiros, meus amigos, todas as pessoas que eu converso, elas relatam que o paciente não sente o passar do alimento nem da água na sonda e eu sentia todo o trajeto. Né? Então, hoje eu posso falar com toda a propriedade, né? Quando o paciente ele relata que ele sente algo, é porque ele realmente sente. Voltamos ao não invalidar, né? Por quanto tempo esse tratamento? O tratamento da pós-cirúrgico, ele é um tratamento que ele pode seguir por 1, 2 anos, na verdade é um acompanhamento, né? Eu acho que a chance de uma recidiva é uma chance muito baixa, uma vez resolvido, uma vez feito, né, o tratamento cirúrgico adequado. Certo. Eu conheço o cirurgião que operou a doutora Samantha, sei que ela é muito competente, então eu acredito que... Qual o nome dele?
Dr. Carlos Chone. Carlos Chone. Eu- Perfeito. Eu acredito que ele vai fazer um acompanhamento mais um tempinho Aham. e a Samantha vai ser página virada. É isso aí. Não tenho dúvida de que ele é competente. Ele olhou e falou, eu sei o que você tem, né? exatamente. Pelo amor de Deus. Então, assim, Exatamente. não tem nem dúvidas disso. Tem alguma carga genética aí? Corre riscos de filhos ter? Como é que acontece? Não é uma condição transmissível, né, de pai para filho, mas, obviamente, existe uma certa predisposição, existe uma porcentagem um pouco maior, já que é uma condição, né, genética. Então, isso vem de uma característica genética. Entendi. Então, é possível, mas não quer dizer que vai acontecer. Perfeito. Então, assim, tem que ser página virada mesmo para você poder seguir em frente. Como é que ficou a tua relação hoje com os pacientes no âmbito hospitalar? Olha, como eu disse, mais empático mesmo, né? Eu já considerava muito quando os pacientes me relatavam algo, mas eu acho que hoje eu considero ainda mais. Sentiu na pele, né? Sim, porque a gente tende, né, muitas vezes a minimizar o sofrimento, né? Às vezes não desvalorizar, mas minimizar, né? Às vezes a gente acha que de repente aquele paciente pode ser que exagere um pouquinho, né? Aquilo existe, mas não é nessa intensidade, né? Existe um pequeno exagero. Mas hoje você já enxerga diferente essas pessoas, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, deixa eu passar para um nosso último momento, que na verdade é o seu momento, né? E na verdade é o momento em que a gente está assistindo você completamente. O programa é seu, né? Como eu sempre digo, eu conduzo, eu tenho sempre um especialista aqui que conduz até mais do que eu, porque ele é quem explica, mas o programa é seu, né? E a gente traz para você, é tão recente a tua cirurgia, né, Samantha? É uma recuperação que ainda está acontecendo, porque o que a gente vê por fora não demonstra o que ainda existe por dentro ali em termos de cicatrização, de cuidado, né? Então, eu recebi uma paciente há pouco tempo que ela falou assim, nossa, eu tenho um cortezinho, né? O dela era a perna. Ela falou assim, às vezes eu toco, eu ainda sinto lá dentro, né, como se estivesse meio aberto. Acontece, é a sensibilidade. O nosso corpo, ele é tão rápido para algumas coisas, mas para outras ele precisa de um capricho. E a gente traz para você, né, um livro de memórias, porque é uma memória de muito tempo. É uma memória que você teve aos 4, volta 32 anos depois, né? E poucas vezes a gente vê coisas que lá da infância somem, né? Primeira vez que eu vejo, e que volta anos depois. Então, você viveu durante 32 anos com a certeza de ter tido algo, mas a incerteza de saber o que era. E isso te traz uma corda bamba que você não sabe que momento aquilo pode voltar, e aquilo voltou. E voltou da mesma forma, tempos depois, e a gente nunca vai entender por que isso aconteceu. Mas o importante é que você, durante esse período, você não precisou se entregar à doença. Você foi vivendo a sua vida sabendo que algo existiu, não sabia o que era. E a vida é isso, a gente não sabe o que existe dentro de nós nesse momento. Então aqui, dentro desse livro de memórias, a gente faz uma dedicatória a você e a gente te dá páginas em brancos de uma nova vida que se inicia. Se iniciou lá em outubro de 2024 e ela ainda está perdurando hoje. É uma história nova com umas escritas diferentes. A Samantha não é a mesma de um ano e pouco para cá. Então, que aqui você tenha fotos da sua nova vida, que você tenha desenhos, relatos, que você coloque aqui coisas que lá na frente você vai ler, vai lembrar ou vai passar para alguém, seja filho, neto, sobrinho, irmão, e eles vão olhar você estando aqui e vão falar, olha a história que a gente presenciou. Ou você não estando aqui, vão falar assim, isso aqui é uma história que merece ser lembrada e que merece ser passada. É muito ruim, isso é seu, tá? Obrigada. Nada. É muito ruim nós estarmos na incerteza de um diagnóstico, na incerteza do que vai acontecer com você. Mas os nossos dias são dias de incerteza. Qual é a certeza que você tem do amanhã?
e me permita falar isso para uma psicóloga, a gente não tem certeza nenhuma do que vai acontecer daqui a pouco. Então, a sua história é a história do vamos ter responsabilidade com o futuro, mas vamos viver o hoje, porque você precisava viver esse hoje. Aquela criança lá atrás, que tem apenas flashes do que aconteceu, ela não sabia o que estava acontecendo. E muito tempo depois, o que volta trazendo uma preocupação para uma pessoa adulta, trazendo um desequilíbrio, onde buscar o equilíbrio emocional dentro dessa zona cinzenta, sem saber o que estava acontecendo, é pauleira, é dose, é difícil. Alguém falar, imagina falar para os nossos pais, olha, pode ser que ela morra, né? Pode ser que ele morra. E lá na frente, os seus pais ver e reviver isso, e agora, como é que as coisas vão acontecer? Mas você não teve medo. Você foi atrás da sua história, você foi atrás dos seus momentos. Por mais que aquele diagnóstico fosse um diagnóstico perigoso, assombroso, ele teve que existir. Então, eu acho que a sua história nos traz uma carga emocional do equilíbrio que a gente tem que ter. E você entende que, assim, os caminhos da vida, eles são caminhos que muitas vezes a gente desconhece, mas que a justificativa vem lá na frente, né? Psicólogo hospitalar, para poder passar algo e entender e acolher e ter mais empatia. A sua história mostra pra gente que sim, o amanhã, ele é algo nebuloso, né? A gente não enxerga, mas a gente tem que construir. E ele se constrói através daquilo que nós decidimos ser. Você decidiu ser forte, você decidiu encarar, você decidiu ser equilibrada, você decidiu dar uma resposta a Samantha de 4 anos de idade, que eu não tenho dúvida que nesse momento está muito feliz por isso, está muito feliz por ver quem ela se tornou e o que ela fez para mudar, né? E você tem a sua cicatriz, que é um grande exemplo, né, de onde nós podemos chegar. É um grande exemplo de força, é um grande exemplo de fé, mas acima de tudo é um grande exemplo de superação. Então, assim, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por ter dividido isso com a gente e muito obrigado por dizer que nas entrelinhas que toda a história tem início, meio e fim. E o fim dela, graças a Deus, foi muito positivo, tá? Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer enorme nosso. Gostei muito da história da Samantha. A gente, quando tem cabelo branco, a gente toma muito cuidado com o que fala. Eu sou professor na Faculdade de Medicina, né? E hoje, para os meus alunos, uma das coisas que eu mais enfatizo, né, é a maneira de falar e a maneira de conversar. Sim. Ninguém tem direito de chegar e falar que você está com câncer num primeiro momento, numa primeira situação, né? Então, você como psicóloga entende exatamente, acho que você passou na pele, né, o que às vezes a gente fala e não deveria. É verdade, é verdade. A gente tem que lembrar que ali do outro lado existe uma pessoa e não mais uma pessoa, né? A gente pode dar uma notícia grave, né? Mas acolhendo, né? E demonstrando que sim, existe uma saída e a gente está aqui pegando a mão deles para isso. Então, acho que a medicina hoje precisa disso, de pessoas que façam isso aqui, ó, pegue na mão e fala assim, vamos junto, né? Você não é só mais um, né? Isso. E obrigado. Samantha quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer ao Dr. Carlos Choni, meu médico, né? Porque ele foi fundamental na minha história, né? Fez aí me deu um desfecho, uma resposta, né, da minha história. E agradecer vocês também. Foi um prazer conhecer o doutor, pudemos conversar um pouquinho. E o doutor também pela oportunidade de contar a minha história e de que mais pessoas possam ter o conhecimento. Sim. Obrigado você. Obrigado você de casa. O nosso Você Bem Melhor de hoje acaba por aqui. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma história de superação, de alegria e com aquela mensagem que sempre dá para resolver. Histórias que nós passamos chorando, nós contamos sorrindo. Um grande beijo, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.